Boa noite a todos. Todos bem? Tá um pouquinho de calor, né? Dizem que é o dragão de São Jorge que está voando, jogando fogo aí, está aquecendo tudo. Mas já vai refrescar com as vibrações do plano superior que aqui nos envolve e nos fortalece para mais uma noite, né? Substituindo a nossa Yara, como a Gisela falou. Ela teve um imprevisto e nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Olha só, hein? Pois é. Quem é esse Consolador Prometido? Isso está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E lá está assim escrito, logo no início do texto, que é de João. Eu não consigo decorar esses textos todos, tá, gente? Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso quem está dizendo é Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Isso está registrado em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então Jesus, há um tempo atrás, informa para as pessoas que estavam junto a ele, os apóstolos, os discípulos, que seria enviado no futuro um Consolador. E isso era uma promessa. Ele ia pedir ao Pai que enviasse e que esse Consolador ficaria conosco eternamente. O que significa isso? Porque Jesus tinha um momento passageiro entre nós há 2000 anos atrás. Teve um período que viveu entre nós e logo depois, né, houve aquela situação que todos já conhecem, em que ele retorna ao plano espiritual. Mas, como ele afirmou, ele sempre estaria conosco até essa geração, que é a nossa, pudesse atingir um grau de elevação espiritual em que nós pudéssemos caminhar sozinhos e com mais segurança, com mais sabedoria e principalmente amando. Nós conseguimos fazer isso hoje? Né, Cida? Nem um décimo, né? E olha que já se passaram mais de 2000 anos onde essa mensagem do Cristo, a mensagem do amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, para nós ainda está sendo extremamente difícil realizar. Vivemos ainda num mundo de guerras, conflitos, né, atrocidades, barbáries, né, e ainda nos dizemos que somos civilizados. A civilização que se entende é quando a gente pressupõe ao respeito ao seu semelhante. Pelo menos isso. Então Jesus, já antevendo que tudo aquilo que ele diria e exemplificava, as histórias que ele contava, os ensinamentos que ele transmitia, no decorrer do tempo, essas coisas iam sendo um pouco esquecidas ou alteradas de acordo com os nossos desejos culturais e pessoais. Antevendo isso, ele já nos informa que enviaria esse Consolador, que nos relembraria tudo aquilo que ele realizou e principalmente novas informações que naquele tempo ainda não teríamos condições de entender. Se era difícil as pessoas entenderem as histórias que ele contava do dia a dia das pessoas, imagine coisas mais profundas em relação ao ser espiritual, à imortalidade, né, a muitas moradas na casa do meu pai, e tantas outras coisas que nós precisaríamos de subsídios, né, como diz o Manuel Messias aqui numa palestra que ele deu no domingo, nós aprendemos por repetição e por comparação. Então a gente tem que repetir os ensinamentos para que aquilo fique gravado e a gente consiga realizar, e a comparação que é para a gente entender. Então muitos dos conhecimentos que hoje nós temos acesso, na época, sinceramente, nós não teríamos condições de compará-los.
Vocês imaginem quando o Chico psicografou o livro de André Luiz, em 1930 e pouco, publicou em 38, né? Quando ele menciona aquela televisão que nós conhecemos hoje, naquela época as pessoas, isso é coisa fantasiosa, isso é ficção científica, porque não tinha ainda essa tecnologia naquela época, né? Então vocês imaginem se Jesus contasse mais coisas além do que aquele povo simplório vivia. Mas Jesus é o Consolador, né? Quando ele falou, eu vou enviar outro Consolador, ele é o Consolador que esteve presente nas nossas vidas com um único objetivo: cumprir a lei. Nós estamos estudando o Evangelho, né? E lá o primeiro capítulo que diz não vim destruir a lei, né, Fábio? Não vim destruir a lei. Ele veio dar cumprimento à lei. Ou seja, o que diz a lei? Uma vez lá, Jesus caminhando perguntou, como é que eu posso herdar o reino dos céus? Ou como é que eu posso ter a vida eterna? O que diz a lei? Jesus falava. Aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça isso e você vai ter o reino dos céus e a vida eterna. A lei se resume nessas duas coisas. O restante é acréscimo. Amar ao nosso Criador e ao próximo como a nós mesmos. Então ele veio dar cumprimento a essa lei que até então não estava sendo cumprida, só estava sendo falada. Na prática não ocorria. Por quê? De um lado você tinha o Império Romano, né? Que eram pessoas extremamente gentis, dóceis, amorosas, compreensivas e tolerantes. Os romanos eram assim, não era? Não era? E de outro lado, o grupo de sacerdotes, né? Composto por 70 sacerdotes que compunham o Sinédrio, onde tinham os fariseus, os saduceus, né? Que eram os partidos maiores que existiam, lá pregando virtudes que eles mesmos não realizavam na prática. E ainda impediam de você se tornar um ser melhor, porque aí isso era um direito deles e não das pessoas. As mulheres nem se falam, né? Eram totalmente discriminadas. Então nós tínhamos o exército romano mantendo aquele local extremamente perigoso e bélico. Se vocês já ouviram falar dos zelotas, dos sicários, né, eram chamados grupos terroristas que existiam naquela época. Os sicários utilizavam umas faquinhas, né, e quando um soldado romano passava, ele cravava aqui entre o fígado dele e o cara caía duro, e ninguém sabia que era, porque as ruas eram tão estreitas ali em Jerusalém que você nem sabia quem era, porque era tanta gente andando, né, e os zelotas que zelavam pela lei, mas de uma maneira muito radical. E eram contra os sacerdotes do templo e, por sua vez, os romanos, porque eles se consideravam os filhos de Deus e não admitiam que fossem dominados pelos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e que tinham uma religião politeísta, onde acreditavam em vários deuses. O Deus de Israel é mais poderoso que todos eles. Se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão ver as façanhas desse Deus, né? Então, esses dois lados, em que o povo estava ali se degladiando, não existia nenhum tipo de consolo ou de esperança, gente. Quando você ia se apegar a Deus, você via toda aquela corrupção religiosa, daí os evangelhos registrarem a indignação de Jesus no templo, quando se comercializava, né, ali o câmbio, né, porque no templo você só podia utilizar a moeda do templo. Então o cara tem um denário, tem um talento que vinha de fora, qualquer moeda estrangeira tinha que ser trocada pela moeda do templo. Que nem a gente quando viaja, vai para qualquer lugar, a gente troca o nosso real pela moeda corrente do país. E é óbvio que tinha ali, né, o ágio, isso é coisa nova, tá? O ágio é coisa nova, não é coisa do passado não. Então o ágio, e a pessoa ali tinha que trocar e era muito dinheiro. E os cambistas não eram os proprietários propriamente ditos, eram os sacerdotes do templo, que botavam eles como chamados laranjas. Já ouviu falar de laranja? Testa de ferro? Eles eram os laranjas. E todo mundo sabia disso. Como nós sabemos de tudo que acontece na nossa política, né? Só que ninguém fazia nada. Porque de um lado tinha o Império Romano que dava apoio aos sacerdotes, que por sua vez mantinha o povo calmo, tranquilo, né, temente a Deus, para que tudo pudesse transcorrer de acordo com o que os romanos queriam, que eram os impostos, e os sacerdotes mantendo-se no poder. E aí aparece quem?
Jesus, o Consolador. Por que Jesus consolava, Gildo? Por que ele era diferente dos outros? Porque naquela época, gente, existiam outros messias que se apresentavam como aqueles que iriam cumprir as profecias de Isaías, que entraria e libertaria o povo hebreu, né, de todo o domínio do estrangeiro. Então todos estavam ali naquela posição, tipo, o super-homem vai chegar e vai nos libertar de todo esse mal que nós estamos vivendo. Aí apareciam inúmeros candidatos, né? Inúmeros. E esses que se apresentavam sempre se utilizavam da violência, né? Sempre a confrontação. Como o Império Romano tinha inúmeros espiões, né? Tinha todo um acervo, né, militar que facilitava o controle. Normalmente esses messias iam parar onde? Seu Judeu para onde? Na onde? Na prisão. A prisão era moleza. O problema era o depois. Crucificação. Por crime de sedição. Ou seja, contra o Império Romano. E aí, eles ficavam expostos nas vias públicas para poder, quando você olhasse, e diz assim, se você for contra nós, o teu futuro é aquilo ali. Ou seja, é o medo, é o temor, né? Então vocês imaginem como era aquela situação naquela época. De um lado você não tinha um consolo do Criador, e de outro você tinha a violência como uma maneira de poder te dominar. E aí aparece esse Messias, entre aspas, que Jesus não se considerava Messias, e começa a trazer uma mensagem diferente dos outros. Uma mensagem que vem falar da ideia. E isso é que é o mais perigoso. Você machucar o corpo, o cara até suporta. Mas você tirar uma ideia que você aceita, isso dificilmente você vai conseguir. E foi o que aconteceu depois, né? Jesus veio com uma ideia que mexia com a sua inteligência e mexia com o seu sentimento. Com a sua inteligência, ele fazia você pensar sempre. Tudo ele te fazia pensar. Todas as coisas que eram questionadas a ele, ou perguntavam a ele, ele voltava para a pessoa. Quando perguntou, né? O que eu posso ver? Que diz a lei? Repete a pergunta para ele. Ele pensa, ele vai raciocinar. O outro chegou lá, um mercador cheio de apetrecho que trouxe lá das Índias e tal, para negociar, e aí chega para Jesus e pergunta como é que ele pode segui-lo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, você conhece a lei? Eu conheço. Aí o cara falou de cor e salteado que estava escrito na lei. Aí Jesus, ótimo. Então só está faltando uma coisa para você. Liberta-se de tudo que você tem e venha me seguir. Porque era uma outra proposta. Aí a razão do cara pensou assim, opa, peraí, mas eu vou perder tudo que eu conquistei? Aí não dá. Né? E aí ele desiste porque ele não estava preparado emocionalmente para poder segui-lo. Intelectualmente sim, ele sabia da lei, mas amorosamente não, porque ele teria que abrir mão das coisas materiais e iria viver as situações espirituais, que é o que a gente leva depois que a gente desencarna, né, pessoal? Toda a matéria fica aí, carro, casa, essa camisa, né, o óculos da Gigi, vai ficar tudo aí, mas você vai levar o quê? A forma da tua conquista pessoal a nível de pensamento e a nível de sentimento. Isso você leva, isso é seu, você não perde. Era esse convite que Jesus fazia. Pensa sobre isso e sinta sobre isso. E aí os apóstolos no início tinham muita dificuldade nesse entendimento. Jesus tinha que conversar com eles muito em particular para explicar algumas coisas mais profundas. Pedro foi um dos mais difíceis, né, que a gente observou no Evangelho. Ele entendia, mas não conseguia viver emocionalmente. Volta e meia ele dava aquelas explosões, aí Jesus tinha que chamar a atenção dele para que ele refletisse e pudesse tomar um outro caminho diferente. Então Jesus começou a conquistar as pessoas pela razão, pela conversa que ele tinha,
junto às pessoas, falava a linguagem que as pessoas entendiam, contava essas histórias, né, que a gente conhece, as chamadas parábolas, em que retratava todas as situações que eles viviam no seu dia a dia, para poder eles entenderem, né, pelo menos o básico. Quando ele fazia uma coisa muito maior, que era justamente curar as pessoas. Vocês imaginem que hoje nós reclamamos do nosso sistema de saúde, vocês imaginam naquela época não tinha absolutamente nada. E quem tinha médico também tinha suas dificuldades, porque o médico também não conhecia tudo. Lembra da situação da mulher hemorrágica, né, que procurou vários médicos, nenhum dela curou a hemorragia que ela tinha? Nem os médicos davam soluções para as coisas que aconteciam naquela época. Mas Jesus chegava lá e curava, não todos, mas aqueles que tinham fé. E aí Jesus dizia: a tua fé foi que te curou. O lado humilde de Jesus sempre presente, mostrando que você é capaz de se modificar, não só a nível de pensamento, mas a nível de sentimento, só você querer. E aí ele dá inúmeros exemplos, inúmeros ensinamentos, que isso está registrado ali no Sermão da Montanha, né? Onde ele começa a dizer: bem-aventurados, né, os pobres de espírito, onde terão o reino dos céus. Quer dizer, ele fala logo no início da humildade. Se você não for humilde, você não vai em lugar nenhum. Porque, como diz outro, o que eu aprendo ainda é pouco em relação ao que eu tenho que aprender. Eu sei que nada sei. A humildade me permite o quê? Me dar a chance de aprender e sentir coisas novas. O contrário é o quê? Gildo, me ajuda aí. O contrário da humildade é o orgulhoso. O orgulhoso, né, que nenhum de nós aqui é orgulhoso, acha que sabe tudo, que merece tudo e que está acima de tudo. Então ele é fechado em si mesmo. Ele se trancou no quarto e diz que aquele mundo do quarto dele é o mundo existente. Só que ele não sabe que depois do quarto tem um universo pela frente para a gente descobrir, conhecer e sentir. Então esse é o primeiro pressuposto que Jesus fala. Aí depois ele vai ilustrando, né? Vai falando dos mansos que vão herdar a terra, dos misericordiosos que vão alcançar misericórdia, de quem procura pela justiça, porque serão fartos, né? Todas essas condições que ele nos dá em relação ao nosso futuro. Ele está falando do futuro. Felizes são aqueles que vão fazer tais coisas. O herdarão a terra, né? Chamados mansos. Isso é uma grande dica que ele nos deu. Os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E aí é que é mais interessante, que logo depois ele começa a colocar algumas situações de consolo, que é no caso as bem-aventuranças, e depois de quê? De autoestima. Autoestima. Começa a dizer assim: vós sois deuses. Sabia disso, Silvia? Não fica se achando ainda não. Vós sois deuses. Gente, eu tenho de um lado os sacerdotes dizendo assim: você não pode falar com Deus em hipótese nenhuma. E Jesus falava: você pode falar com Deus sim, lá no cantinho do seu quarto, conversar com Ele, e não precisa nem dizer muita coisa, porque Deus sabe o que você precisa e sabe o que você tem. Não foi? Então, de um lado. E do outro, o outro que te desprezava totalmente. E aí Jesus fala que eu sou Deus. E agora? Né, Marcelo? Vós sois deuses. Isso é uma injeção de ânimo, né? Muito boa, né? E ele diz assim: vós sois sal da terra. O sal significando, né, o tempero. Comida sem sal é problemático, né? Quem está com problema de pressão é que sabe que não pode comer mais sal, porque senão a pressão vai lá em cima, é complicado, né? Mas o sal, ele dá um tempero nas coisas. Além do sal servir também de conservar as coisas, né? Quem guarda os ensinamentos, né, e você sendo sal, você vai guardar todos esses ensinamentos e vai poder transmitir mais adiante. Quer dizer, Jesus dizendo que nós somos o tempero, né, das pessoas. Dá um tempero gostoso, né? Você consegue, né, diferente de você ter um tempero
amargo ou um tempero ardido, como uma pimenta, que vai trazer prejuízo para as pessoas. Então ele já começa a nos estimular, né? Levantando a nossa autoestima, chamando de vós sois deuses, do sal da terra, e por aí ele vai começando a dizer que nós podemos amar o nosso próximo, seja ele quem for. Por quê? Porque está na lei. Se está na lei, a gente tem condições de cumprir. E aí ele fala, se você consegue amar o teu familiar, teu amigo, ama teu inimigo. Ah, mas aí é difícil. Meu inimigo? Mas Jesus quer dizer, o inimigo é aquele que é contrário ao que a gente pensa e sente. Não é que eu tenho que me subjugar a ele, não. Eu tenho que buscar dentro do amor que eu tenho, envolvê-lo, para que esse amor também faça desabrochar o amor que ele também tem. Isso chama-se contágio. Você vai contagiando as pessoas. Ao invés de você levar o teu ódio, que é um sentimento inferior nosso, você leva o que você tem de melhor, que é o amor. E como diz Gandhi, quando um ama, você muda toda uma multidão. Quando você odeia, você também prejudica toda a multidão, né? Imagine Hitler, né? Ele sozinho conseguiu fazer com que o mundo entrasse em guerra, e aí foi comemorado eu não sei quanto tempo, 50 anos, de Auschwitz, com 6 milhões de judeus executados. Uma pessoa deflagrou tudo isso. Obviamente, o contrário, uma pessoa vai deflagrar coisas maravilhosas. Então, a nossa responsabilidade é grande, porque Jesus falou, cada um segundo as suas obras. E aí, tiramos essa situação, Jesus vai me cobrir, né, de amor, e vai tirar todos os meus pecados, os meus erros, né? Tá, tudo bem. Ele continua te amando, mas a responsabilidade é sua. Porque ele falou, cada um segundo as suas obras. Ou seja, nos chamando para a responsabilidade do que nós pensamos e do que falamos. Tanto que ele disse, quando você já pensa na mulher do outro, você já está cometendo adultério. A lei diz que você não deve cometer adultério na prática, mas se você pensou, Jesus falou, você já está cometendo adultério, porque você pensou. Você só não teve a oportunidade de fazê-lo. Ou não tem coragem de fazê-lo e aí idealiza isso na sua mente. Então, que Jesus vai, cada um segundo as suas obras. Cada um é o que você pensa e o que você sente. E você só vai conseguir trabalhar isso praticando. E foi assim que ele consolava e orientava as pessoas. Trazia, né, o bálsamo para que a pessoa pudesse emocionalmente e racionalmente poder ficar bem, e ao mesmo tempo levava a cura para aqueles que precisavam. E aí, gente, vocês imaginem como é que uma legião de seguidores, né, aconteceu com Jesus. Está lá vários Jesus do Evangelho, Jesus andando pelas cidades e aquela montoeira de gente, né? E o Pedrão com aquela delicadeza toda, expulsando as crianças, né? As pessoas que chegavam perto dele, né? O Zaqueu que estava em cima do muro, Jesus mandou ele descer porque ia jantar na casa dele, e Pedro começou, que isso, vai jantar na casa de um publicano? Esse cara é um cara de má vida, enfim. E ele disse, não, vamos lá, vamos conversar com ele, porque ele tem muito a nos ensinar. E realmente foi o que aconteceu. Então, Jesus movimentava um grande número de necessitados do espírito e do corpo. E aí teve uns senhores do templo, uns sacerdotes, que se interessaram muito pela ideia de Jesus, que foi, no caso, José de Arimateia e Nicodemos, que se encontrava com Jesus às escondidas, quando eles estavam ali perto de Jerusalém, ou quando eles estavam viajando, né? Em algumas vezes numa comemoração que Jesus era convidado, que Jesus era uma boa boca, ele era convidado, ele ia, estava lá participando de tudo. E aí, né, tem aquele diálogo de Nicodemos sobre a reencarnação. Depois que Jesus foi crucificado, José de Arimateia foi junto a Pilatos pedir o corpo, né, para que o sacerdote do templo não desse fim nele. Então ele tinha uma certa relação com esses sábios da época, em que se interessavam pelas suas ideias. E foram eles que,
lutaram para que Jesus não fosse crucificado, porque Jesus pregava uma ideia do amor ao próximo. Mas, para quem tem o poder de ambos os lados, a ideia era perigosa. Porque Jesus falava, e as pessoas seguiam, porque eram consoladas, e diziam, o reino dos céus não está aqui nem acolá. O reino do céu está onde, Cida? Você aprendeu isso quando a gente estudou. Hein? Dentro de nós. Não é isso, Cidinho? O reino do céu está dentro de nós. Então, se o reino do céu está dentro de nós, qual é o recado que nós estamos dando para os outros que querem nos dominar? Que ninguém vai me dominar. Porque eu sou o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Aí Jesus dá vários exemplos. O reino dos céus sempre é a virtude, é o amor, é a justiça, que é a base do cristianismo. Amor ao próximo e a justiça. Eu não posso, como dizia Gandhi, olhar para o meu irmão e dizer assim, eu sou um homem feliz, se eu estou vendo ele passando fome. Alguma coisa está errada, tem alguma injustiça aí. Por que eu posso me alimentar bem, ter tudo que eu preciso e ele não? Ah, mas ele é um desvalido. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que chegar e ajudá-lo. Como diz o nosso antigo presidente, o senhor Milton Peixoto, nós temos que elevar o padrão dele. Não foi isso que Jesus falou? O maior serve ao menor? Olha a humildade aí de novo. Nós fazemos ao contrário, né? O orgulhoso, eu sou o maior e vocês têm que me servir. Certo, Gigi? É o que a gente vê. Hã? Né? E Jesus falou o contrário. Aquele que é o maior, ele vai dar o exemplo e as condições para que o menor cresça. Isso é ser solidário, isso é ser fraterno. Ele é inferior à pessoa a nível moral, mas isso é uma condição temporária, porque ele está recebendo todos os estímulos e as motivações para poder se tornar um ser melhor. Como aconteceu conosco e vai acontecer sempre. Então Jesus procurava colocar, e aquele que era orgulhoso, gostava sempre de sentar, aparecer, né? Sempre o cara quer aparecer, chega, eu sou o cara, quem eu vou, aí o cara quer aparecer para poder ter aquele 1 minuto de glória, né? Aí Jesus falou assim, esse aí vai ser convidado a sentar na última fileira. Ou seja, no reino dos céus, o que prevalece é o amor, a justiça e todas as virtudes. Então, quando você tem isso dentro de você e você começa a se redescobrir como ser, que nem a semente, quando começa a germinar, vai se tornar uma árvore, assim somos nós também, a nível espiritual. Nós estamos germinando e essas virtudes estão desabrochando e nós estamos crescendo. E ninguém pode nos impedir disso, gente. Ninguém. Só nós mesmos. Então isso era extremamente perigoso, porque cada um tinha um destino das suas próprias vidas. Meu destino não estava na mão do sacerdote, nem do presidente da casa espírita, e nem do imperador romano, que se dizia um Deus. Está nas minhas próprias mãos. Como diz Madre Teresa de Calcutá, é sempre entre eu e o Criador. Isso era muito perigoso, gente. Então as pessoas acreditavam nisso, viviam essa situação, se sentiam consolados diante de toda a tragédia que viviam e eram felizes. Como a gente vê vários espíritos superiores que convivem e conviveram conosco, numa pobreza, numa simplicidade, extremamente felizes. E nós estamos aborrecidos porque deixamos de comprar isso ou aquilo, né? Deixamos de perder aquela promoção, e aí a gente não dorme direito, fica preocupado com as coisas, né? E esses seres são extremamente felizes e ainda nos consolam, né? Que isso? A vida é muito mais do que isso, né? Aí a gente para pensar e aí começa a sentir, realmente você tem razão. Eu estou dando muita importância para uma coisa que é transitória e passageira e deixando de absorver o que é verdadeiro. Aconteceu isso no Evangelho, lembra dessa situação? Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, Jesus gostava muito deles, costumava visitá-los,
E aí a Marta, que somos nós, né, os atarefados do mundo, tem que fazer tudo, pá, chega aí, Alberto, a gente tem que pensar na casa, não sei o que, não sei o que lá. Aí tem outros que estão ali prestando atenção nos ensinamentos dos espíritos, do que está acontecendo, enquanto que a gente ainda fica cobrando, como a Marta cobrou. Olha só, tu não vai me ajudar a lavar a louça não aqui? Estou sozinha fazendo as coisas. Aí Jesus, percebendo aquele pequeno conflito, e chama a atenção de Marta, diz assim, olha Marta, né? Várias vezes para chamar a atenção dela. Ela está escolhendo, né, a melhor parte. Essas coisas que você está fazendo, você pode deixar para fazer depois, não tem necessidade. Ele está querendo dizer que ele não teria muito tempo entre nós e que pudéssemos absorver todos os ensinamentos e tudo aquilo que ele, né, estava vivenciando, e você com a presença dele, era muito importante, né? O tempo estava correndo. E aí Marta cai a ficha dela e ela consegue se tornar uma grande cristã junto com a irmã dela. Então essas ideias eram muito perniciosas e difíceis de serem aceitas para quem detinha um poder. E aí, né, Jesus, por chamar a atenção diante disso, começou a ser observado com mais atenção, tanto pelo Império Romano quanto pelos sacerdotes, que aí veio, né, e culminou, né, no julgamento, na prisão, no julgamento e na crucificação. Bom, e aí? O homem morreu. Os apóstolos ficaram assim, agora vamos fazer isso e aquilo? Não, né? Ficaram extremamente desorientados, confusos. O corpo do Jesus sumiu. Ninguém sabia se foram os discípulos que pegaram, ninguém sabia se foram os guardas do sacerdote que pegou, ninguém sabia se foram os guardas romanos que pegaram. Era uma desinformação danada. Pilatos mandou detonar todo mundo para poder acabar com aquela ideia, né? Os apóstolos, por sua vez, também estavam com medo, porque começaram a ser perseguidos, para poder a ideia não, né, ser divulgada, não saísse daquele local, até que Jesus, né, se materializa e os tranquiliza, para mostrar para eles o seguinte: a vida existe após a morte. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês, tudo aquilo que eu falei para vocês, aqui, ó, pode me tocar. E a gente tem isso nas reuniões de materialização, né? Ou o escuro, ou então, que é muito mais raro, a luz do dia. E aí os apóstolos ganharam confiança novamente. Tinham vivido aquele drama difícil, a perda do seu líder, de uma maneira muito ruim, e aí tiveram essa injeção de ânimo. E aí Jesus, que é um cara muito legal, ficou, segundo o registro, 40 dias, que é a chamada quaresma, né, que é depois do carnaval, e depois tem a Páscoa, né, que é a ascensão de Jesus, quando ele retorna aos planos superiores, que é narrado lá no Atos dos Apóstolos. E aí os apóstolos, né, começaram a se reunir e começaram a consolar também, a levar o quê? A informação do Evangelho, né, Jaqueline? A levar a informação do Evangelho e, ao mesmo tempo, praticando o que Jesus fazia. E aí tem aquela situação, né, que Pedro estava lá no templo, e aí tinha um mendigo pedindo um dinheirinho para ele, que era um aleijado, e aí Pedro, né, sem dinheiro, sem nada, falou: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, porque aí Pedrão acreditava mesmo, o que eu tenho eu te dou, anda em nome do nosso mestre Jesus. E aí pegou na mão do cara e puxou, e o cara começou a andar. Aí todo mundo, né? E aí eles começaram também a ganhar popularidade. Aí se junta a esse grupo depois o Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, né? Nós vamos contar as histórias dele, que depois fica para outra ocasião. E aí Paulo resolve divulgar essas informações fora do meio judaizante, porque o movimento poderia morrer ali, e como acabou acontecendo mesmo, no ano 70, quando Tito foi lá e detonou todos os judeus, o general romano, e aí os judeus foram espalhados pelo mundo, e a chamada diáspora, né? Eles foram dispersados. Então, por isso que Paulo teve essa missão de levar a ideia para fora, para que ela não morresse ali dentro. E aí a ideia vigorou, consolando e ajudando. Aí Roma, para poder cercear o movimento, começa a ter essas perseguições religiosas, lá em Roma mesmo. Paulo foi perseguido e foi depois decapitado.
E aí começaram, Nero, né, achou que todos os problemas de Roma eram dos cristãos, e aí botava os cristãos lá para serem devorados pelas feras ou também pelos gladiadores. E aí, para completar, como Roma precisava ser bem iluminada, pegavam os corpos dos cristãos e colocavam lá como lamparinas, né, para poder manter a cidade iluminada. Isso é história, gente. Então, vocês notem que aquelas pessoas que acreditavam, que receberam o consolo do conhecimento e da emoção, viviam aquela situação de uma maneira tranquila. Cantavam músicas quando lá entravam no circo romano, seja lá onde forem, e ninguém entendia nada. Ou seja, eles quebravam todo aquele anseio daquelas pessoas verem, né? Hoje em dia isso não acontece quando a gente vê essas lutas na televisão, né? Ninguém fica assim alvoroçado, né? E tal, né? Antigamente eles ficavam assim, todo mundo agitado, né? E ali aquelas coisas horrorosas acontecendo. E aí quando eles entravam cantando, eles faziam o que Jesus nos ensinou, dar a outra face. O que é a outra face? É se submeter, ficar submisso? Não. Dar a outra face é dar uma resposta contrária àquela que está me sendo enviada. Se eles estão felizes em querer me ver, eu também vou mostrar minha felicidade para eles. Aí começa a cantar. E aí com isso eles não entendiam nada, porque eles estavam querendo que eles gritassem, tivesse medo, pavor, para poder gritarem alucinadamente, para ver eles serem trucidados pelas feras ou pelos gladiadores. Outra face. Jesus nos ensinou a sempre responder à agressividade com a bondade, com a tolerância e o respeito. Esse é o nosso reino dos céus. A ideia vigorou, mas com o tempo ela foi modificada, porque ele já tinha nos alertado isso, né? Que a mensagem ia ser esquecida ou alterada com o decorrer do tempo. A responsabilidade já não era mais nossa, já era de Jesus, não é isso? Né? Jesus é que tem o poder, então a lei de causa e efeito, né? Não existe mais oh, meu Deus, fugiu a palavra. Cada um segundo as suas obras já não tinha mais, porque agora voltou de novo para esse Jesus que vai me salvar, né? As coisas materiais se tornaram mais importantes que as espirituais, tanto que o cidadão que está aqui criou as indulgências, né? Justamente para poder ter o quê? O bem material, para eu poder ter o quê? O indulto junto a São Pedro. Chegava lá, São Pedro, aqui o meu indulto, ou seja, a minha garantia de que eu estou no céu. Ora, mas Jesus falou que o céu estava onde? Hein? Dentro de nós, né? Inverteu a situação. Eu agora compro o céu. Onde está a justiça? De uma pessoa que fez mal às pessoas o tempo inteiro e depois chega lá, agora Jesus vai me perdoar, aceito Jesus de todo o meu coração e está tudo certo. Bem-aventurados os que procuram a justiça, porque serão fartos. Jesus falou isso lá no Sermão da Montanha. Então, quando a gente busca a justiça, nós vamos o quê? Nos sentir saciados, porque aquilo está sendo certo. Aquele irmão está doente, porque tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado. Então, nós precisamos mudar a forma como nós estamos achando, porque eu estou sendo justo com o injusto, não. E aí a gente contorna, procura resolver, aumenta o padrão e melhora. Acabou tudo isso. Voltamos à estaca zero, à idade das trevas. E Jesus já tinha avisado isso lá atrás. E aí vem aquela pleide de irmãos superiores, vão reencarnando em mais ou menos 1400, 1500, 1600, né, que a gente fala da chamado renascimento. Já ouviu falar disso na escola? Né, os renascentistas, tanto na parte da pintura, da escultura, da ciência, da filosofia, né, da parte do romantismo, né, esses irmãos vêm reencarnando para poder o quê? Trazer o iluminismo logo a seguir, que é iluminar os pensadores da época, né, Voltaire, Rousseau, tantos outros, para nos ajudar a novamente pensar e sentir e entender que a obra de Deus é maravilhosa, que não é pecado, que só se fala em diabo, em demônio, se fala no Criador. E aí os artistas fazem aquelas esculturas, pinturas belíssimas, que hoje não tem a valor monetário, não existe.
uma obra de Rembrandt, de Renoir, né? Uma obra de Da Vinci, a Mona Lisa, as esculturas de Miguel Ângelo, as escrituras de Miguel Cervantes, os pensamentos dos filósofos, né? Aquelas coisas, penso logo existo, Descartes. Então essa turma veio para nos ajudar. Por quê? Porque o Consolador estava se aproximando. E aí ele aparece. Aparece através de quê? Da doutrina espírita. Aí eu vou dizer assim, pô, Marcão, é muita petulância do espírita dizer que é o Consolador prometido, né? O espiritismo. Realmente, existe alguma doutrina ou alguma religião que plenamente possa consolar alguém? Ah, a minha pode. Legal, né? Por que seu filho é um aleijão e o outro lá não é? Por que Deus escolheu esse fulano aqui sofrer pra caramba e o outro ter todos os benefícios que a vida pode dar? Por que um nasceu lá na Etiópia, naquela miséria danada, naquelas guerrilhas loucas, e você nasce num país como a França ou na Alemanha, tal, onde tudo é feito para que o povo possa se sentir bem feliz? Por que um tem uma inteligência tão precária e o outro é tão inteligente? Por que Deus quis que ele sofresse e o outro não? Existe consolo nisso? Se a alma é criada no momento da concepção, aí o Criador escolhe quem sofre e quem não sofre, quem vive mais e quem vive menos. E a inteligência inata? Por que um tem um conhecimento de tantas coisas que a gente nem imagina que tem, e o outro tem uma mente obtusa? Por que quando Deus criou aquele ser, ele não tem os mesmos pensamentos e sentimentos do homem da caverna? Ah, mas Deus deu a inteligência para esse ser. Pois é, por que ele não deu para o cara lá de 1 milhão de anos atrás? Isso consola alguém? Não, né? Por que eu perdi meu filho com 3 anos de idade, enquanto que o outro lá está fazendo atrocidades com 40, 50, 60 anos? Deus é justo e bom? Isso serve de consolo? Nenhuma delas responde, gente. Mas a doutrina espírita responde. Responde porque os espíritos responderam às nossas questões. Quem sou eu? De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que uns sofrem e outros não sofrem? Por que um é mais inteligente e outro não é? Por que um é mau e outro é bom? Por que um nasceu num país e no outro? Por que a gente convive com tantas diferenças? A doutrina espírita e os espíritos foram explicando cada pergunta dessa aos seus questionadores. E coube a Kardec elaborar todo esse processo de perguntas e respostas, colhendo de diferentes lugares. Já existiam algumas respostas, né? Era tudo muito confuso, e ele foi organizando dentro de uma metodologia para que todos nós tivéssemos ao acesso do Livro dos Espíritos, que está lá, a todas essas questões referentes ao que somos, primeiro do Criador, depois mostrando o que é espírito, o que é matéria, depois vem falando de nós, espíritos, vem falando das códigos de éticas morais, que são chamadas leis, e depois vem falar no final das penas e gozos do espírito. E aí os outros livros são as subdivisões, né, ampliadas dessas questões do Livro dos Espíritos. E aí vem trazendo informações que lá 2000 anos atrás não tínhamos. Na Gênesis está lá inúmeras questões a respeito da criação do mundo, do universo, coisa que todo mundo tinha medo de eclipse, todo mundo tinha medo de raio, porque ninguém conhecia, não existia ciência que demonstrasse que o raio é isso, né, que o eclipse é a sombra da Terra na Lua, né, ou de outro planeta, e uma série de coisas que naquele tempo nós não conhecíamos, não sabíamos. Lembra que nós falamos isso no início? Mas a ciência foi mostrando. Galileu, Copérnico, né, foram os exploradores do espaço, olhando e trazendo essas informações para nós. Quando os espíritos disseram como a coisa aconteceu,
né, quando a Terra recebeu todos os elementos do cosmos para cá, aí ficou fácil. Porque eu aprendi isso já com os cientistas. Mas naquela época não. Por isso que não foi dito. E veio na hora certa e no momento certo em que nós tivéssemos a maturidade e o conhecimento para entendermos todo esse processo. E aí dizia, vocês não estão sozinhos no mundo, está lá os espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec perguntou, e a vida continua onde vocês nunca imaginam que esteja. Se você olhar aquele espaço vazio, tem vida ali, é que você não enxerga. Você não tem a vibração para poder compreender ou poder visualizar o que está à sua volta. Como nós aqui, né? A outra dimensão está aqui interpretando entre nós e as coisas são bem diferentes do que nós estamos vendo aqui agora. A ciência estuda isso e fala sobre isso, sobre os mundos paralelos, são mundos dimensionais. É o mundo espiritual, na sua vibração diferente da nossa. Então essas informações só tiveram efeito para nós pelo conhecimento que fomos adquirindo e estamos adquirindo. Como Kardec fala, a doutrina tem que sempre se atualizar diante das descobertas científicas para que nós possamos estar sempre conscientes e aprendendo, daí a humildade, né, que Jesus falou, e compreendermos o verdadeiro sentido de tudo. Então agora eu sei por que eu estou sofrendo, porque as minhas reencarnações anteriores não foram boas, né, Cida? Não foram boas, então a gente agora está reparando, eu não estou sendo castigado. Eu estou tendo a oportunidade de reparar o mal que eu cometi. Ontem nós vimos um seriado, a minha esposa está onde? Ela saiu. E aí tem uma frase que o rapaz falou assim: um bom homem sempre pede desculpa pelo erro que cometeu, mas um grande homem sempre as corrige. Gostou dessa? O grande homem sempre corrige, é a reparação. Não adianta eu pedir desculpas, porque pedir desculpa, né, o nosso filho pede desculpa, pai, aí daqui a pouco ele está fazendo de novo, né? E aí você vira um hábito. Não, é reparar. Quando a gente repara, a gente vai aprender o que é o certo. Olha, você derrubou, sei lá, a jarra, quebrou, agora você vai trabalhar para comprar uma nova. Aí quando você vai ralar para poder ter o dinheirinho e comprar, você já vai ter mais cuidado, porque você sabe que se você quebrar, você vai pagar uma nova. É a reparação. Se você fizer mal ao teu irmão, lei da causa e efeito, né? Cada um segundo, volta para mim a mesma coisa. Aí eu sofro. Aí vou sofrer duas vezes. Eu vou sofrer o mal e vou sofrer por culpa. O que eu faço? Procuro fazer uma alta análise, Jesus ensinou para nós. E aí nós vamos reparar o erro. Reparando, eu aprendo, cresço e eu tenho meu irmão de volta no meu convívio. Porque ele viu que eu melhorei. Que eu não sou mais aquela pessoa que cometia essas coisas. Essa é uma doutrina consoladora, que me dá esperança. Nós atendemos aqui alguns irmãos desencarnados, muitos deles ainda muito ligados ao mal, por opção, porque acham que não vão melhorar, que não vão se tornar seres melhores, porque eles vão ser sempre assim. Não vão ser sempre assim. Vão ser sempre assim se você quiser, mas a lei de evolução vai te dar um empurrão para ver se você anda. Você tem que se dar a chance, vós sois deuses, de poder mostrar que você é capaz. Então eu estou consolando a ele, não estou recriminando ou colocando ele, realmente você não tem jeito. Aí você vai deixar o cara lá à margem. Não, você traz ele de volta. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele volta mais sábio, volta mais consciente, porque a dor fez ele pensar e sentir e ser responsável pelos seus atos. E o que o pai faz? O recebe de volta, porque Deus é amor. Isso é consolo, gente. Isso é esperança. E a doutrina espírita nos traz a ideia do nosso futuro, dizendo assim, cada vez que você melhora, cada vez que você ama, cada vez que você compreende as leis de Deus, maior você se torna. Conforme você se torna maior, você continua servindo mais ainda, né? Esse é a consequência. Quanto mais você se habilita, mais você cresce. Lembra da historinha da parábola dos talentos? O camarada que recebeu 1 talento, enterrou. O que recebeu 3, multiplicou para 6. E o que recebeu 5, multiplicou para 10. Ou seja, o que tinha 5, tinha muita capacidade. E ele foi e multiplicou de novo. O outro
mediano, foi, e o que se achou que não era capaz, enterrou. Nós não podemos enterrar o nosso talento, Jesus está dizendo, é a nossa divindade. Vós sois deuses, eu não posso enterrar isso. Era esse estímulo que Jesus nos dava, era esse consolo, mesmo diante de todas as dores, você é filho de Deus, e essas dores, você sabe por que está tendo, para se tornar um ser melhor. Diante do mal que você cometeu, mas eu podia fazer, eu poderia, mas você está apto a fazer isso? Ainda não, eu ainda preciso da dor, porque se eu não tiver a dor, eu vou cair na preguiça. Então eu preciso da dor para me dar um empurrão, né? Porque toda hora diz assim, continua andando. Quando a gente está assim, né, Gigi, tranquilo, né, a gente vai relaxar, hoje eu não vou, semana que vem e tal. Aí você começa a relaxar, né? Aí vem a dor, te dá um empurrão, aí opa, você acorda e fica esperto. É a evolução. Então, meus irmãos, eram essas ideias que nós gostaríamos de trazer na noite de hoje. Leiam o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Deem uma lida ali no Consolador Prometido, Cristo, né? Consolador, e aí vai ter as instruções dos Espíritos que vão dizer qual é a proposta desse Espírito de verdade que veio gerenciar todo esse processo de informação que está no livro dos Espíritos, na codificação. Leia a codificação, isso é muito importante, porque são informações que vão nos ajudar a nível do conhecimento e a nível da emoção, para que nós possamos ter uma caminhada segura, tranquila e, mais importante, todos juntos, unidos, que Jesus disse, ninguém evolui sozinho, onde tiver dois eu estarei presente, ou seja, ninguém tem que se isolar, ninguém tem que se achar que é o tal, precisamos um dos outros, isso é que nos faz crescer, é a troca do conhecimento, é a troca da emoção, e aí nós crescemos todos juntos, todos. Uma boa noite a todos.